Olá, bem-vindo ao Arquivo na Web. Hoje lhes trago algumas histórias inexplicáveis do Reddit. Espero que gostem e que consigam assistir até o final. Perguntei ao garoto que eu estava cuidando: "O que você acha que se esconde lá fora, na floresta?" Ele respondeu com minha mãe. Fiquei de babá o verão todo para ganhar algum dinheiro extra. No começo, eu só perguntava na escola se alguém precisava de uma babá para seus irmãos ou se conhecia alguém que pudesse se interessar. Comecei a cuidar de crianças cujas famílias eu conhecia, mas acabei precisando de mais dinheiro, então coloquei um anúncio no Craigslist. Não demorou muito para que eu obtivesse uma resposta. A família morava no subúrbio, mas o que me incomodava era o quão perto da floresta ficava a casa deles e o fato de não terem vizinhos. Fiquei um pouco assustado no começo, considerando o fato de que eram estranhos com uma cabana na floresta, mas decidi superar o medo pelo dinheiro. A casa era uma pequena cabana aconchegante, limpa, com um jardim nos fundos que tinha um portão que levava a uma trilha na floresta. Eles tinham pequenas lanternas penduradas no jardim e um balanço lá atrás. A sala de estar tinha uma grande janela voltada diretamente para a floresta e durante o dia, o quarto era banhado pela luz do sol. A cozinha ficava bem ao lado, com o balcão voltado para outra janela enorme, cercado por vasos e videiras e placas idiotas como "O lar é onde a família está" ou "Nesta casa pedimos desculpas". No andar de cima, eles só tinham os dois quartos. O sótão era um espaço minúsculo cuja janela também dava para a floresta. O garoto estava bem quieto. Sinceramente, eu não gostava nem desgostava dele. Tentei formar algum tipo de opinião, mas ele simplesmente não se destacou de forma alguma. Ele não era mau nem teimoso, mas também não era um amor. Ele devia ter uns 5 ou 6 anos, então eu o colocava na cama rapidamente e depois bisbilhotava a casa. Sempre tive curiosidade sobre quem me contratou e sei que não é exatamente recomendado, mas eu apenas examinava as coisas das pessoas sempre que me sentia entediado. Deve ter sido por volta da meia-noite daquela noite quando puxei lentamente uma das gavetas do quarto principal. Este tinha todos os tipos de bugigangas, moedas, cadernos, alfinetes, botões. Essa família gostava de colecionar coisas inúteis e deixá-las espalhadas pela casa, e eu gostava de explorá-las. Enquanto estudava esta pequena estátua de cerâmica de um cavalo, movia, percebendo que o luar atingia sua porcelana de diferentes ângulos. Fiquei em dúvida se deveria aceitar ou não. Eles ao menos notariam? Meu peito apertou e minha boca se abriu. O cavalo não estava mais banhado pelo luar, porque essa enorme sombra o cobria e dançava sobre sua porcelana. Olhando um pouco ao redor, notei que a sombra ocupava metade da sala. Não consegui distinguir a silhueta, nem o que poderia tê-la feito. Parecia tão inesperado que o medo se aproximou de mim e me congelou. Alguém estava na janela. Eu sei que poderia ter sido um pássaro. Essa é a explicação racional. E eu poderia ter resolvido toda essa dúvida apenas olhando para cima, mas eu não fiz isso. Por quê? E se não fosse um pássaro? Fiquei parado por tanto tempo, sem saber o que fazer, até que passou, e o cavalo foi iluminado novamente pelo luar. Dei um suspiro de alívio e coloquei o cavalo no bolso. Eu não sabia na época, mas esse teria sido meu primeiro contato com isto. Algo me fez parar de bisbilhotar e descer as escadas. Liguei a TV e me enrolei no sofá. Em um momento da noite, ouvi um rangido lá em cima. Eu sei que isso não deveria ter me assustado tanto, mas mesmo assim fiquei com medo, então fui dar uma olhada. A casa era escura e silenciosa, e os dois quartos, um de frente para o outro, estavam vazios. Para onde foi o garoto? Jason? Minha voz perfurou o silêncio, e me senti como um intruso, destruindo o silêncio da noite. Jason, para onde você foi? Continuei tendo a sensação de estar sendo observado, então me virei, fixado na porta do sótão, que agora estava aberta. Meus instintos continuaram me dizendo para simplesmente ir embora, mas minha cabeça, agora girando, recusou. E se tivéssemos um intruso? E se ele tivesse levado Jason? Se eu tivesse olhado para a janela quando a sombra passou, agora eu saberia com o que estava lidando. Se eu tivesse tido coragem de encarar isso. Minha voz soou muito mais fraca do que da primeira vez, mas ainda tive que tentar. Jason? Sim? A resposta foi quase imediata e veio do sótão. Estranho.
O que ele estava fazendo lá? Coloquei meu pé no primeiro degrau da escada. O que você está fazendo aí? É muito tarde. Seus pais estarão em casa em breve. Passo após passo. Tentei reajustar meus olhos para a escuridão. O sótão era muito escuro comparado ao resto da casa, e eu conseguia distinguir um raio de luz que traçava essa pequena silhueta. Jason, você está aí? O que estás a fazer? Você está me assustando. Finalmente cheguei até ele e coloquei minhas mãos em seus ombros minúsculos, mas ele não respondeu. Ele estava apenas olhando pela pequena janela, para a floresta. O que está acontecendo? Eu perguntei. O que você está olhando? Sentei-me ao lado dele e olhei pela janela para a floresta. Havia uma parte de grama começando na casa, perfurada por árvores. Quanto mais você avançava, mais densas eram as árvores, até descobrir que estava completamente cercado pela floresta, incapaz de ver o céu pelo quão apertados os galhos se fechavam ao seu redor. A floresta começava no jardim e engolia o horizonte como uma massa escura, misturando-se ao céu. A janela emoldurava esta escuridão, este vazio sufocante, e fez-me sentir como se tivéssemos chegado ao fim do mundo e, se tivéssemos ousado aventurar-nos na floresta, simplesmente cairíamos sobre a face da terra. E lá estava Jason, apenas olhando. O que você está vendo? Ele simplesmente não respondeu, então decidi descobrir sozinho. Estudando a paisagem, nada de particular se destacou. Claro, eu só precisava prestar mais atenção. Sim, quanto mais você olhava, mais movimento você via. Pássaros, animais e até o vento emocionavam os galhos e as folhas, a grama balançando suavemente. E então, as sombras foram a próxima coisa que você notou, essas manchas em constante movimento no chão. Eu poderia ter ficado ali por anos. Talvez seja por isso que Jason não estava se movendo. Há algo na noite que te mantém acordado. O que você acha que se esconde por aí? Perguntei-lhe, brincando. Onde? Na floresta? Sim, minha mãe. Pisquei algumas vezes. Isso foi perturbador. Quero dizer, as crianças dizem coisas estranhas. Mas por que ele responderia a isso? Aquilo foi uma piada da sua mãe? Ele estava tentando ser engraçado? O que você quer dizer? O que faz espreitar quer dizer? Ah, espreitar significa bem. Quando você espera ou se move lentamente na escuridão porque você não quer ser visto. Então, tipo se escondendo? Sim, mas você está à espreita quando também quer fazer algo ruim, como os animais se escondem antes de atacar, ou monstros. Acrescentei tentando assustá-lo. Então, o que você acha que se esconde lá fora na floresta? Minha mãe, ele respondeu mais uma vez. Meu corpo ficou tenso. Isso não tem graça. Eu não quero ser engraçado. Por que você diria isso? Sua mãe. Essa é uma piada antiga e deixou de ser engraçada há algum tempo. Não estou brincando. Ok, vamos dormir. Sua mãe não pode estar à espreita lá fora. Eu a vi e ela é muito legal. Não sei o que ela te disse, mas ela não come pessoas. Ela saiu com seu pai agora e eles voltarão para casa em algumas horas. Se descobrirem que você não está dormindo, eu vou ganhar muita merda por isso. Merda? Não conte aos seus pais que eu disse isso. Vamos lá. Vamos descer. Estou falando a verdade. O quê? Ela é uma vampira. Você sabia que havia algo parado na janela mais cedo? Eu realmente não me importava muito com o que estava dizendo, porque na minha cabeça tudo tinha uma explicação lógica. Jason, no entanto, ampliou seu olhar. Sim, poderia ter sido ela. Pare. Estou falando sério. E o que ela quer de nós? Ela quer me comer? Estávamos agora no quarto dele e eu o coloquei na cama. Fiquei de costas para a janela, de frente para o corredor, que agora estava muito mais assustador do que o esperado. Ela não quer te comer. Isso é ótimo. Meu gosto é horrível. Boa noite. Tentei levantar-me e ir embora, mas ele agarrou-me. Espere, não vá. Olhe para mim. O que agora? Quero te contar sobre esse sonho que tive. Esse sonho que me acordou, mas você tem que prestar atenção. Tudo bem. Então,
No meu sonho, eu estava no jardim, e eu estava com sede, e você estava lá também, e você tentou ir embora, mas havia muitos arbustos ao redor, e você se perdeu. E eu encontrei esse fantoche. Odeio quando as pessoas me contam sobre seus sonhos, mas fiquei ali sentado, ouvindo, de frente para Jason, de costas para a janela. Não porque a história dele fosse interessante, não porque eu gostasse de estar lá, porque enquanto ele me segurava ali, seus olhos continuavam correndo para a janela, e eu tinha visto a sombra cobrir seu rosto. Porque ele insistiu que eu olhasse para ele, mas na realidade ele não queria que eu me virasse. Então eu escutei, até que ele terminou abruptamente sua história quando o luar atingiu seu rosto novamente. Obrigado pela história. Foi realmente interessante. De nada. Boa noite. Noite. Passei a hora seguinte no outro quarto mexendo no cavalinho de porcelana. Esse garoto era muito mais corajoso do que eu pensava. No silêncio, continuei tentando distinguir sons distintos e desconhecidos, mas não consegui. A casa adormeceu e a noite transcorreu sem intercorrências. Seus pais chegaram logo depois disso. Coloquei o cavalo no bolso e desci para cumprimentá-los. Ele estava bem, Keith? Sim, o melhor. Não se preocupe. Estudei os dois, da cabeça aos pés, suas roupas, maneirismos, expressões faciais, mas principalmente a mãe. Estavam você bom? Perguntou ao pai brincando. Espero que sim, eu respondi. Eles queriam me levar para casa, mas insisti em levar minha bicicleta. Fechei a porta atrás de mim, mas em vez de sair, fui para o quintal. Eu só queria ver uma coisa. Subindo na cerca, consegui chegar ao telhado da varanda, mesmo ao lado da janela do quarto, esperando ver alguns sinais de alguma coisa, qualquer coisa. A janela estava coberta de arranhões, mas nada revelava o que havia ali. Fiquei ali um tempo, não sei porquê. Os pais tinham ido dormir, e Jason provavelmente também estava dormindo em seu quarto. Estudei o jardim daquele ângulo, depois a floresta, tão silenciosa quanto um rato. Depois o quarto onde os pais dormiam. Depois disso, não me lembro como cheguei em casa. Acho que nem peguei minha bicicleta, apenas corri freneticamente até minhas pernas sangrarem. Eu nem gritei, não olhei em volta, nem parei. Corri até chegar em casa e bati na porta. Minha mãe respondeu, irritada, e eu passei correndo por ela, direto para o meu quarto. Cobri-me no cobertor e comecei a digitar isso. Porque, enquanto eu observava os pais dormirem, algo chamou minha atenção. No corredor, o que eu pensava ser um cabide se moveu de repente. Ele estava ali tão parado que nem me dei ao trabalho de notá-lo, até desaparecer do meu alcance e aparecer novamente. Essa silhueta ossuda e retorcida arrastou-se para o quarto e ficou bem ao lado da mãe, que estava dormindo. Parecia estranho, como um humano que morreu de fome, com olhos arregalados e braços tão longos que se arrastavam atrás dele quando ele andava. Ficou ali observando os pais. Depois levantou um dedo ossudo e começou a contar. Fiquei ali congelado, assistindo a um show horrível, com cicatrizes eternas na cabeça. Continuou contando, contando e contando. Eu estava com tanto medo de me mover que teria assistido para sempre. Foi só quando algo mais aconteceu que me fez entrar nessa corrida exaustiva. Ele me viu. Minha esposa tem me espiado pelos cantos e atrás dos móveis. Passou de estranho para assustador. Minha esposa, Lynn, e eu estamos juntos há 6 anos e casados há 11 meses. Toda a nossa história juntos tem sido muito normal e nunca notei nenhum comportamento estranho ou sinal de alerta. Não consigo enfatizar o suficiente o quão fora do personagem tudo isso é para ela. Lynn é muito gentil, inteligente e atenciosa. Ela sempre foi o tipo de pessoa que não faz bobagens. Ser infantil ou tentar me assustar não é algo que ela normalmente faria. Ela nem gosta de assistir filmes de terror. Quando começamos a namorar, ela concordou em assistir The Shining comigo porque sabia o quanto eu amava terror. Ela estava com tanto medo que nem conseguiu assistir metade do filme antes de termos que desligá-lo. Ela não gosta de nada assustador e nunca gostou de brincadeiras. Simplesmente não é a xícara de chá dela. E tudo bem, mas era isso que havia de tão estranho nisso. É tão diferente dela. Devo acrescentar também que ela nunca teve problemas de saúde mental e, até onde sei,
Isso não está presente na família dela. Sei que algumas pessoas conseguem esconder seus problemas de saúde mental, mas nos 6 anos em que estamos juntos, acho que teria visto algum tipo de sinal. 2 meses atrás, eu estava na cozinha preparando um café para mim antes do trabalho. Eu estava um pouco atrasado naquela manhã e sabia que não conseguiria ir ao Dunkin' Donuts para minha dose matinal habitual. Tomei um gole do meu café enquanto corria pelo corredor em direção à porta da frente, quando notei Lynn me espiando da esquina à minha frente. Eu só conseguia ver seus olhos e um fio de seu longo cabelo escuro pendurado na parede. O resto do corpo dela estava escondido atrás da esquina. Quase derramei meu café quando a vi. Eu queimei a merda dos meus lábios. Nossa, Lynn, eu disse, limpando algumas gotas de café das calças. Você me assustou muito. Ela imediatamente saiu de vista como uma criança que havia sido pega. Ouvi-a correr em direção à sala de estar e quando cheguei à porta da frente, ela já estava fora de vista. Foi muito estranho e totalmente fora do personagem dela, como eu disse, mas também achei meio engraçado que ela estivesse sendo mais brincalhona e um pouco menos séria. Gritei que a amava e a chamei de esquisita. Quando fechei a porta atrás de mim, ouvi-a rir. O comportamento dela era um pouco estranho, mas certamente não era algo para chamar um padre. Esqueci disso na hora do almoço e quando cheguei em casa ela estava normal. Eu não mencionei isso e ela também não. E a vida continuou. O próximo incidente aconteceu 3 dias depois. Eram cerca de 2 da manhã e eu tinha acordado para tomar uma bebida. Eu estava na ilha da cozinha, com uma jarra de hoje na mão, quando senti uma forte sensação de que estava sendo observado. Por alguma razão, olhei para o chão e vi o rosto sorridente da minha esposa olhando para trás. Ela estava me espiando do outro lado da ilha, olhando para mim com olhos arregalados e sem piscar e sorrindo. Sorrindo como o gato de Cheshire. Eu gritei, admito. Não por irritação, mas por medo. Por alguma razão naquele momento eu estava com medo. Ao som do meu grito, Lynn saiu correndo da minha vista, com as mãos e os pés batendo no chão de ladrilhos enquanto saía correndo da cozinha de 4. Eu não corri atrás dela, nem gritei atrás dela. Fiquei ali parado, paralisado, em choque, me perguntando que porra a havia possuído para fazer isso. Demorei um pouco mais do que gostaria de admitir para voltar lá para cima, mas acabei voltando. Quando cheguei ao nosso quarto, Lynn estava deitada de lado, dormindo. Ou pelo menos fingindo ser. Fiquei ali por um tempo, observando sua respiração para ter certeza de que ela realmente estava dormindo. Tive a sensação de que ela poderia pular em mim no momento em que eu fosse para a cama. Mas ela não o fez. Subi na cama e ela nem se mexeu. Sua respiração era suave e profunda, e eu estava começando a me perguntar se sonharia tudo. Na manhã seguinte, esperei que ela descesse para tomar um café e, depois de lhe entregar uma caneca e beijar sua bochecha, decidi perguntar sobre isso. O que foi isso ontem à noite? Perguntei, mantendo meu tom leve para não ofendê-la ou envergonhá-la. Ela franziu a testa por causa da xícara de café, balançando a cabeça como se não tivesse ideia do que eu estava me referindo. Você estava me espiando de novo. De lá. Eu disse, apontando para o local no chão perto da ilha da cozinha. Ela seguiu meu olhar e, quando olhou para mim, começou a rir. Ela riu tanto que não pude deixar de me juntar a ela. Você me assusta pra caramba às vezes, sabia? Eu disse. Ela riu, colocou sua xícara no balcão e envolveu meus braços em volta do pescoço. Você me assusta o tempo todo, então acho que estamos quites. Ela provocou. Nos despedimos e fomos trabalhar. Enquanto dirigia, fiquei pensando em como era assustador vê-la sorrindo para mim por trás da ilha daquele jeito. Os sons que suas mãos faziam no chão enquanto ela rastejava para longe. Eu disse a mim mesmo que ela só estava tentando ser boba. Só estou tentando me juntar ao meu amor por todas as coisas de terror. Não é como se eu tivesse medo dela, mas ainda assim não me agradou. Comecei a vê-la me espiando cada vez mais. Às vezes, ela espiava por trás do sofá ou das cortinas da sala. Uma vez ela até conseguiu entrar no velho baú da avó que fica aos pés da nossa cama.
Talvez eu nem soubesse que ela estava lá se as dobradiças velhas do porta-malas não a tivessem revelado. Ela tinha a tampa apoiada apenas o suficiente para que apenas metade de seu rosto espiasse. Ela estava sorrindo como uma criança animada. Foi enervante. Eu nem sabia o que dizer a ela. Tudo o que eu podia fazer era olhar fixamente. Quando finalmente encontrei minha voz, perguntei por que diabos ela estava fazendo isso. Ela não respondeu, mas fechou lentamente a tampa, fechando-se dentro do porta-malas. Eu simplesmente fui embora, me sentindo perturbado. Eu não entendia por que ela estava fazendo isso, mas isso claramente a deixava feliz. Eu só esperava que ela se cansasse do jogo rapidamente. Lynn não me espiou nas 2 semanas seguintes. Comecei a pensar que ela tinha terminado com sua brincadeira estranha e fiquei aliviado. Estávamos assistindo a um programa na Netflix uma noite e eu disse brincando que não a tinha visto me espiando ultimamente e que ela devia ter desistido de seu jogo de espionagem. Ela olhou para mim com um pequeno sorriso e disse: "Talvez eu tenha melhorado nisso." Eu não disse nada, mas me perguntei se ela estava brincando ou não. Nos dias seguintes, não consegui parar de pensar no que ela havia dito. Ela ainda estava me espiando quando eu não estava olhando e eu simplesmente não tinha notado? E se sim, o que diabos ela estava ganhando com isso? Comecei a me sentir paranoico, verificando constantemente se ela estava observando na esquina ou atrás de uma porta. Eu ficava nervoso sempre que estava em casa e ela não estava à minha vista. Eu me senti idiota e um pouco louco. Mas depois de algumas semanas sem outro incidente, comecei a relaxar. Parei de verificar atrás de móveis e paredes e disse a mim mesmo que era apenas uma lembrança ruim. Então, alguns dias atrás, as coisas pioraram muito. Lynn saiu para ir à casa de um amigo e eu relaxei no sofá e joguei algumas partidas no meu laptop. Por volta das 21 horas, entrei no chuveiro e, enquanto lavava o sabão do meu cabelo, senti aquela sensação horrível de estar sendo observada. Abri os olhos lentamente e quase tive um ataque cardíaco. Lynn estava espiando por trás da cortina do chuveiro, com a cabeça inteira esticada para dentro do chuveiro, deixando apenas o corpo do lado de fora. Seus longos cabelos escuros pendiam contra a cortina, com as pontas pingando água. Sua boca estava aberta em um sorriso terrível, olhos arregalados e vermelhos, como se ela não piscasse há algum tempo. Gritei e pulei de volta contra a parede. Ela não se moveu, nem seu sorriso vacilou. Sua maquiagem escorria pelas bochechas em 2 listras pretas. Ela parecia tonta e completamente perturbada. Eu estava apavorado. Ficamos assim por alguns momentos, nenhum de nós dizendo uma palavra. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ela lentamente puxou a cabeça para fora do chuveiro, e eu observei sua figura borrada através da cortina, enquanto ela se movia para trás em direção à porta do banheiro. Um segundo depois, a porta do banheiro se fechou com força suficiente para sacudir o espelho. Gritei novamente e pulei do chuveiro para trancar a porta. Fiquei dentro do banheiro por mais de 1 hora. Talvez eu tenha reagido exageradamente a alguns de vocês, mas, brincadeira ou não, eu não ia mais tolerar essa loucura. Era isso que eu dizia a mim mesmo enquanto andava de um lado para o outro no banheiro, parando para escutar na porta a cada poucos minutos. De repente, ouvi um som abafado e pressionei meu ouvido contra a porta do banheiro, esforçando-me para ouvir. Eu não conseguia ouvir nada, mas imaginei Lynn parada do outro lado da porta, rindo de sua piada. Senti uma onda de raiva. Fiquei muito chateado por ter que me sentir assustado em minha própria casa e ter que me esconder no banheiro por 1 hora. Tudo por quê? Alguma piada? Se foi uma piada, foi horrível. Que porra é essa, Lynn? Eu surtei. Essa merda está ficando muito irritante. Esperei que ela se desculpasse ou me chamasse de idiota. Mas em vez disso, ouvi um gemido fraco, tão baixo que me perguntei se o tinha ouvido, e depois um silêncio completo. Lynn! Gritei, sem conseguir nem esconder os tremores da minha voz. Não obtive resposta, apenas minha própria respiração pesada. Juro por Deus, pare com isso, porra! Eu gritei, batendo o punho na porta. Esperei que ela me xingasse, algo que eu esperaria de falar com ela daquele jeito. Nunca gritei com ela antes, mas não havia nada. Apenas um gotejamento ocasional do chuveiro. Não vou negar que estava com medo.
com muito medo de abrir a maldita porta e encarar minha própria esposa. Esperei mais uns 30 minutos, o que parece uma vida inteira quando você está com medo. Finalmente decidi que não passaria a noite escondido no meu banheiro. Então me ajoelhei e espiei por baixo da porta. Eu quase esperava ver o rosto dela me espiando de volta, mas felizmente não vi. Eu conseguia ver direto pelo corredor até o topo da escada, mas não Lynn. Eu não sabia se deveria ficar feliz com isso ou não. Procurei por alguns minutos, esperando ver a cabeça dela saltar sobre o degrau superior, mas ela nunca apareceu. Levantei-me, com a mão pairando sobre a porta, e me preparei mentalmente para abri-la. Girei lentamente a fechadura com dedos trêmulos e estava prestes a abri-la quando ouvi um som que ainda me faz sentir náuseas quando penso nisso. Um gemido, mais alto do que antes, mas desta vez consegui dizer exatamente de onde vinha. Virei a cabeça para a porta do armário como se estivesse em câmera lenta e olhei fixamente para minha esposa que estava me espiando pelo pequeno vão. Seus olhos ainda estavam arregalados como sempre e sua boca estava aberta no sorriso mais grotesco que eu já tinha visto. Eu nem gritei. Eu estava com muito medo até disso. Suas mãos estavam presas ao peito, o corpo tremendo de puro deleite, como se ela mal conseguisse conter a excitação. Um gemido curto e rouco borbulhou de sua garganta, profundo e cru, causando arrepios em todo o meu corpo. De alguma forma, consegui abrir a porta do banheiro e corri o mais rápido que pude escada abaixo, pegando minhas chaves e meu telefone da mesa na sala de estar antes de correr para o carro. Eu podia ouvir sua risada estridente atrás de mim, mas não a ouvi se aproximando. Não me preocupei em fechar a porta da frente. Saí de casa mais rápido do que deveria legalmente, tremendo o tempo todo, seja de medo ou de frio. Talvez um pouco dos dois. Eu não tinha pegado um casaco nem mesmo um par de sapatos. Eu ainda estava de cueca, e meu cabelo ainda estava úmido. Dirigi direto para a casa do meu irmão Chris, a cerca de 40 minutos de distância, ignorando toda e qualquer ligação e mensagem que recebi. Não verifiquei meu telefone até estar estacionado em segurança na garagem do meu irmão. Lynn ligou 4 vezes e enviou uma enxurrada de mensagens, todas se perguntando para onde eu tinha ido e por que saí, assim. Joguei meu telefone no painel com raiva, furioso com sua atitude indiferente. Meu irmão e sua esposa ficaram surpresos ao me ver, especialmente vestido apenas com um par de boxers, mas me disseram para ficar o tempo que eu precisasse. Chris me emprestou algumas roupas e me perguntou o que aconteceu. Contei a ele que Lynn e eu brigamos, mas não entrei em detalhes. Eu não queria que ele pensasse que eu estava exagerando, deixando minha esposa por causa de uma brincadeira, mesmo que fosse estranha. Quer dizer, eu não a encorajava há anos a relaxar em vez de ficar tão séria o tempo todo? Eu queria que ela relaxasse e relaxasse, mas definitivamente não era isso que eu tinha em mente. Tentei dormir no sofá deles, mas meu cérebro não me deixou dormir. Toda vez que fechava os olhos, via o rosto de Lynn me encarando de dentro do armário. Saber que ela estava lá comigo o tempo todo me deixou arrepiado. Ela nunca tinha saído do banheiro. Em vez disso, ela entrou no armário e bateu a porta do banheiro para me enganar. A simples ideia de voltar para casa me deixou ansioso. Eu me virei, incapaz de dormir. Chris acabou me dando um comprimido para dormir para que eu pudesse descansar um pouco. Meu sono foi cheio de sonhos terríveis, todo o rosto sorridente de Lynn. Acordei no momento em que o sol começou a nascer. Meu corpo dolorido doía por causa do sofá e eu me sentia esgotado. Eu sabia que teria que ligar para Lynn em algum momento, mas não sabia o que dizer a ela. Eu não iria para casa a menos que ela me desse a palavra de que nunca mais faria coisas assustadoras. Eu só queria minha esposa de volta. Seu eu sério normal nunca me pareceu tão bom. Eu estava pensando em ligar para ela e dizer isso quando aquele sentimento familiar tomou conta de mim. Eu estava sendo observado. Eu estava olhando para o teto, com o coração na garganta. Eu não queria desviar o olhar, mas quanto mais ignorava o sentimento, pior ficava. Meus olhos se afastaram do teto quase sozinhos. Seu rosto estava pressionado contra a janela ao lado do sofá, olhando para mim com o mesmo sorriso escancarado. A baba escorreu pelos lábios, deixando 2 longas listras no vidro. Eu não sabia há quanto tempo ela estava lá,
mas algo me disse que ela estava lá há algum tempo, possivelmente a noite toda. Não me preocupei em gritar, embora tivesse medo de que a raiva superasse qualquer medo que eu sentisse naquele momento. Pulei do sofá e bati a palma da mão no vidro. Lynn, você é louco? O que diabos há de errado com você? Basta ir para casa. Eu gritei. Agora. Ela não se moveu e sua expressão medonha nunca mudou. Na verdade, seu sorriso só cresceu, como se ela nunca tivesse ficado tão eufórica. Eu podia ouvir Chris e sua esposa se movendo lá em cima. Como se Lynn pudesse ouvi-los de seu lugar lá fora, sua cabeça se contraiu ligeiramente na direção deles, e ela começou a fechar a boca lentamente. Chris chamou meu nome lá de cima, obviamente preocupado. Virei-me para vê-lo e sua esposa Rebecca descendo as escadas correndo. Quando voltei para a janela, Lynn havia sumido. O único sinal de que ela estava lá eram as 2 gotas de baba que ainda pingavam no vidro. Tentei explicar a Chris e Rebecca sobre acordar e ver Lynn me observando pela janela. Eles estavam céticos. Quem não estaria? Chris e eu saímos para o local em frente à janela, mas não havia pegadas na terra. Apenas um pequeno recuo. Animal, provavelmente. Chris adivinhou. E eu não discuti. Ele e Rebecca presumiram que eu sonhei o episódio inteiro. Mas eles não entenderam, e eu estava cansado demais para explicar isso a eles. Liguei para fora do trabalho naquele dia e desliguei meu celular. Eu não queria enfrentar Lynn. Só falar com ela já era demais para mim naquele momento. Comecei mesmo a acreditar que algo estava irreversivelmente errado com ela. Que não importa quais promessas ela fizesse, nunca mais seríamos os mesmos. O pensamento me entristeceu profundamente. Chorei a maior parte da manhã. Ao meio-dia, percebi que estava pronto para confrontá-la. Dê a ela uma última chance de se explicar. Eu poderia pelo menos dar a ela isso depois de 6 anos, eu disse a mim mesmo. Liguei meu telefone e vi dezenas de mensagens que ela havia enviado, todas de uma esposa aparentemente preocupada. Podemos conversar? Eu te amo. Por favor, me ligue. Estou realmente preocupado. Você pode responder? Só volte para casa. E mais do mesmo. Todas as mensagens me dizendo que ela me amava e que me queria em casa. Como ela estava preocupada. Ninguém sequer abordou as loucuras que ela fez. Como se ela não estivesse agindo como uma personagem de um livro de Stephen King. Até os textos dela eram diferentes. Ela normalmente mandava mensagens de romance só para me dizer para pegar um pão. Você pensaria que ela teria mais a me dizer depois de suas travessuras bizarras. Sei que provavelmente parece infantil para alguns de vocês que estão a quilômetros de distância dessa situação. Mas se você visse o jeito que Lynn olhou para mim, como ela saiu correndo de 4 como um animal selvagem, sorrindo para mim de dentro do armário como uma lunática, então acho que você descobriria que minha reação era justificada. Acabei ficando com Chris e Rebecca por mais uma noite. Só acordei ontem depois do meio-dia e, felizmente, não vi o rosto de Lynn me observando pela janela. Não quero me intrometer porque não é meu lugar. Mas essa luta é algo que pode ser consertado? Rebecca perguntou. Ela fez um sanduíche para nós dois almoçarmos e eu sabia que ela queria abordar o assunto sem parecer intrometida. Eu não sei. Eu só... Ela é como uma pessoa diferente. Eu disse, escolhendo minhas palavras com cuidado. Eu ainda não estava pronto para que ela ou Chris soubessem toda a extensão da loucura de merda de morcego com a qual eu estava lidando. As pessoas mudam, Ben. Mas ela ainda é a mesma mulher com quem você se casou. Talvez vocês dois só precisem conversar sobre seus problemas. O que quer que esteja acontecendo, tenho certeza de que pode ser consertado. Ela disse, sempre a pacificadora. Acho que já passou disso agora. Não acho que falar ajudaria. Eu simplesmente não confio nela. Eu disse. As palavras arderam em meu coração. Senti falta e amei minha esposa. Mas como eu poderia viver com alguém assim? Viver com medo constante não parecia muito atraente. Lynn te ama. Ela tem que ser absolutamente esmagada. Ela disse. Eu não sei sobre isso. Eu disse. Bem, ela certamente me pareceu assim. Nunca a vi tão chateada. Muito diferente da Lynn que conheço.
Rebecca disse, balançando a cabeça tristemente. Demorou 1 minuto inteiro para que suas palavras realmente penetrassem, e quando o fizeram, senti pavor percorrendo minha pele. Espere. O que você quer dizer? Você a viu? Você viu Lynn? Perguntei. Minha boca secou de repente. Rebecca assentiu casualmente, como se esse fato não fosse combustível de pesadelo. Talvez para ela não tenha sido. Ela passou por aqui esta manhã logo depois que Chris saiu para trabalhar. Ela disse, limpando os pratos da mesa. Mas eu não vi o carro dela. Talvez ela tenha pegado um Uber ou algo assim. Beck, o que é que ela disse? Ela entrou? Perguntei, e começou a sair suor na minha testa. Comecei a olhar em volta, examinando os cantos como se um predador estivesse à espreita atrás deles. Não. Ela apenas perguntou se você já estava acordado, e eu disse que não. Perguntei se ela queria que eu te acordasse, mas ela disse que não. Só disse para te deixar dormir. Ela disse enquanto lavava a louça. Só isso? Ela não disse mais nada? Eu perguntei. Não, mas ela parecia horrível, como se ela não dormisse há dias. Acho que você deveria ligar para ela. Levantei-me da mesa e agradeci a Rebecca pelo almoço. Eu me senti um pouco melhor sabendo que pelo menos ela não tinha entrado. Mesmo assim, precisei verificar novamente se as portas estavam trancadas. Fiquei sentado por um tempo, tentando descobrir o que fazer a seguir. Eu não queria ir para casa, mas senti que devia a Lynn ajudá-la se pudesse. Eu não tinha feito um juramento de amá-la e honrá-la através da doença e da saúde? Claramente, ela estava muito doente. Se ela estivesse doente, o que eu realmente acreditava que ela estava, eu tinha que tentar conseguir a ajuda de que ela precisava. Mas eu nem sabia por onde começar. Eu não queria chamar a polícia e, além disso, o que diabos eu ia dizer a eles? Que minha esposa estava me espiando? Que ela estava sendo assustadora? Por mais bizarra que ela fosse, ela ainda não havia cometido nenhum crime. Pelo menos ainda não. A polícia provavelmente teria dito que eu estava exagerando. Mas isso não foi uma brincadeira. Parecia errado. Perigoso até. Como se algo sinistro estivesse escondido sob seu sorriso. Eu sabia que, como marido dela, tinha todo o direito de interná-la, mas e se ela simplesmente agisse normalmente na presença deles? Ela obviamente conseguiu enganar Rebecca, fazendo-a pensar que ela era apenas uma esposa preocupada. Contanto que os médicos não a considerassem um perigo para si ou para os outros, eles não teriam escolha a não ser libertá-la após 72 horas. Eu me senti perdido e sobrecarregado, então fiz o que qualquer marido na minha posição faria. Liguei para a mãe dela. Eu não queria, acredite. A mãe dela, Marianne, e eu nunca nos demos muito bem. Nunca havíamos brigado ou algo parecido. Ela simplesmente não era uma pessoa muito calorosa e não era muito fácil de conviver. Ela quase nunca sorria, e quando o fazia, apenas seus lábios se moviam em um sorriso de lábios finos, deixando seus olhos tão vazios quanto antes. Ela exalava uma aura que parecia que ela estava permanentemente na ofensiva. Eu só a conheci 2 vezes, e ambas foram para visitas tão curtas. Tive a impressão de que ela não me aprovava pela filha dela. Lynn sempre nos conduzia para fora rapidamente, pois ela não queria que eu me sentisse desconfortável, o que me deixou grato. Estar na companhia da mãe parecia quase insuportável. Como andar sobre vidro. Fiquei feliz quando nos mudamos para 3 estados de distância para não termos que vê-la com frequência. Fiquei feliz em evitar a mulher, mas precisava da ajuda dela. Cerrei os dentes e fiz o que tinha que fazer. Sim? Ela respondeu já parecendo irritada. Marianne, sou eu? Ben, tens 1 minuto para falar? Eu perguntei. Eu podia ouvi-la estalar a língua irritada. Estou escrevendo alguns cheques, mas se você insistir, acho que posso reservar um momento. O que você quer discutir sobre Benjamin? Ela disse friamente. É sobre Lynn. Ela estava agindo de forma estranha e eu queria saber se você tinha alguma ideia se havia algo. Fui rapidamente interrompido. É um pouco difícil acompanhar seu Benjamin divagante. O que você quer de mim? Ela perguntou. Eu quase conseguia vê-la parada ali,
com seu suéter fino e calças, batendo as unhas impacientemente na mesa. Eu queria saber se você já notou algum comportamento estranho? Ou possivelmente algum problema de saúde mental? Eu perguntei. Houve uma pausa longa e desconfortável que não consegui perceber porque ela estava apenas pensando, ou outra coisa. Finalmente, depois de alguns segundos, ela falou: Não tenho certeza se essa é uma das suas piadas, Benjamin, mas se for, não acho graça nisso. Agora tenho negócios a tratar, como eu disse, então se você não se importa, ela disse, mas eu a interrompi antes que ela pudesse se livrar de mim. Marianne, não é uma piada. Estou sinceramente preocupado com a saúde mental de Lynn. Seu comportamento tem sido muito errático ultimamente. Estou muito preocupado com ela, e imaginei que, como mãe dela, você também estaria. Eu disse, minha frustração evidente na minha voz. Se você está realmente preocupado, sugiro que envolva os profissionais de saúde. Não sei o que você espera de mim. Ela estalou. Eu sabia que ela estava a segundos de desligar e, por algum motivo, estava desesperado para não deixá-la. Tive a sensação de que ela sabia muito mais do que deixava transparecer. Por favor, se não for por mim, faça isso por Lynn. Eu tentei. Ouvi uma leve inspiração trêmula, como se ela estivesse tentando manter sua personalidade de aço unida, mas falhando. Marianne, o que há de errado? Eu comecei. Benjamin, não sei o que te dizer. Meu único conselho seria procurar ajuda profissional. Não ligue aqui novamente. Adeus. Tentei ligar para ela, mas ela desligou. Tentei entender a ligação e a recusa dela em me ajudar. Mesmo que ela não gostasse de mim, por que ela não iria querer ajudar a própria filha? Eu não conseguia entender isso. Tentei repetir a conversa, desesperado para encontrar algo que perdi. Depois de um tempo, quase desisti, até me lembrar das últimas palavras dela para mim. Procure ajuda profissional. Ela disse essas palavras com um pouco de urgência. Eu poderia estar apenas me agarrando a canudos, mas não. Eu tinha certeza de que a voz dela havia mudado um pouco quando ela disse isso. Como se fossem muito importantes. O que ela quis dizer? Presumi que ela estivesse se referindo a profissionais médicos, mas talvez ela estivesse se referindo a outra pessoa. Alguém que ela, por algum motivo, não se sentia confortável em dizer diretamente. Ou talvez eu estivesse apenas desesperado. Esperei Chris chegar em casa e, depois de uma conversa muito longa e exaustiva com ele e Rebecca, convenci-os de que Lynn realmente precisava de ajuda psiquiátrica. Eu não contei tudo a eles. Eu ainda não estava preparado para entrar em detalhes, mas contei a eles sobre nosso último encontro. Como ela se escondeu no banheiro, me espiando do armário. Eles ficaram obviamente chocados, mas felizmente acreditaram em mim. Eles também só queriam ajudá-la. Mesmo assim, eles não achavam que fosse tão sério assim. Estranho talvez, mas não perigoso. Eles continuaram dizendo que Lynn devia estar fazendo algum tipo de piada estranha. Talvez para o YouTube? Rebecca ofereceu, ainda que sem muito entusiasmo. Chris não achou que deveríamos envolver a polícia ainda. Ao invés disso, ele se ofereceu para ir comigo e eu aceitei prontamente. Ele concluiu que conversar calmamente com ela, tentando convencê-la a ir de bom grado, era o melhor recurso. Concordei em fazer do jeito dele. Pelo menos eu não entraria naquela casa sozinho. Fomos até lá esta manhã, logo depois do café da manhã. Não tinha como eu ir à noite. Quando entramos na garagem, meu estômago começou a dar cambalhotas. O carro dela não estava lá, mas mesmo assim, não baixei a guarda. A porta da frente estava entreaberta e, por uma fração de segundo, pensei que veríamos os olhos dela olhando através do vão. Eu estava tremendo e começando a suar. Chris, entretanto, estava bem. Ele esperou que eu abrisse a porta, com as mãos nos bolsos como se estivesse passeando pelo parque. Invejei a ignorância dele, abri a porta e fui imediatamente atingido pelo fedor de podridão. Chris também sentiu o cheiro e entrou em casa atrás de mim com o nariz franzido. O que vocês usam para limpar o chão por aqui, merda? Chris murmurou. Calhe a boca. Eu disse, meus olhos correndo em busca de qualquer sinal de Lynn. A casa estava mortalmente silenciosa e escura, apesar de serem 10 da manhã. Todas as cortinas estavam bem fechadas.
recusando-se a permitir a entrada de luz solar. Se eu não tivesse saído apenas 2 dias antes, teria pensado que a casa estava abandonada. Passamos por cada quarto, verificando cuidadosamente qualquer lugar onde ela pudesse se esconder, ocasionalmente chamando seu nome. Por que diabos você está olhando debaixo do sofá? Chris perguntou eventualmente. Não estamos procurando sua esposa? Ele estava olhando para mim como se eu fosse um idiota. Vamos subir. Eu sussurrei. Ele balançou a cabeça, mas me seguiu escada acima para verificar o banheiro e o quarto de hóspedes. No caminho para cima, meus sapatos estalaram sobre pedaços de vidro que pareciam estar espalhados por alguns degraus. Notei que um dos retratos de Lynn e do meu casamento, pendurado na parede ao longo da escada, havia sido quebrado. A moldura estava pendurada torta, todo o vidro removido. Olhei para a foto e um caroço se formou na minha garganta. Tiramos a foto logo depois de sair da igreja, depois de fazermos nossos votos. Ela estava tão linda em seu vestido branco. Olhei para o lindo rosto de Lynn. Nunca imaginei que o rosto dela seria uma fonte de terror para mim. Eu estava hesitante em ir ao banheiro, meu medo daquela noite voltou para mim de uma só vez. Chris percebeu e se ofereceu para entrar sozinho, mas eu não podia deixá-lo fazer isso. Então entramos juntos, verificando o armário e o chuveiro. O banheiro parecia não ter sido tocado desde a noite em que saí. Não acho que ela esteja aqui, Ben. Por que você não arruma algumas roupas e tentaremos voltar amanhã ou algo assim? Chris disse. Acenei com a cabeça e fui para o nosso quarto e enfiei algumas roupas em uma mochila. Quando verifiquei dentro do nosso armário, me deparei com a origem do cheiro e engasguei. Chris deu uma olhada e perdeu toda a cor do rosto. Ele teve que ficar perto das escadas para fugir da visão e do cheiro. Olhei em choque para o que havia dentro do armário do meu quarto. Mergulhando no tapete, havia pelo menos uma dúzia de globos oculares, todos cuidadosamente dispostos em pares. Alguns eram tão grandes quanto uma moeda de 25 centavos, enquanto outros eram tão pequenos quanto uma bola de gude. Olhei para os olhos que ela havia coletado de pequenos animais e me perguntei como ela os havia conseguido, e estremeci ao pensar nisso. Cara, pensei que estava mal com o vício em sapatos da Becca. Mas foda-se, sua esposa está aqui coletando globos oculares. Chris disse, engasgando. Ben, acho que deveríamos ir. Ele ligou do corredor. Estou ficando enjoado. Tudo bem. Peguei minha mochila e fechei a porta do armário no meu novo pesadelo. Saí para o corredor e respirei fundo o ar. Eu podia sentir o gosto da podridão na minha língua e não conseguia evitar engasgar. Quem diabos alinha os olhos no armário desse jeito? Chris murmurou. Tentei te dizer que ela precisava de ajuda. Eu disse, ela não precisa de ajuda, Ben. Ela precisa de um exorcista. Ele disse. Você vem ou o quê? Não suporto mais o cheiro. Suas palavras morreram em sua garganta, e seus olhos se arregalaram de medo. Não lhe perguntei por quê. Eu podia sentir isso. Alguém estava me observando e não pensei que fossem os olhos no armário. Virei-me e meus olhos examinaram lentamente o quarto. Cristo, sussurrei, enquanto finalmente via o que havíamos perdido. Debaixo da cama, enrolada de lado, observando-nos com a emoção de uma criança na manhã de Natal, estava minha esposa. Ela juntou as mãos logo abaixo do queixo e elas tremiam ansiosamente. Agora que ela sabia que havia sido encontrada, pude ouvir os barulhos silenciosos que ela estava fazendo, uma espécie de soluço em sua garganta, como se a excitação fosse demais para ela. Foi, no mínimo, enervante. Olhos arregalados e aquele mesmo sorriso enorme. Tudo em mim me disse para correr, mas eu o forcei a ir embora. Esta era a minha mulher. Por mais distorcida que fosse, ela ainda era a mulher com quem me casei. Eu tive que ajudá-la. Lynn, eu disse suavemente. Ela não respondeu, mas sua cabeça balançava para frente e para trás em 2 pequenos movimentos rápidos, como se ela estivesse balançando a cabeça. Bebê, eu só quero ajudar, ok? Você pode me deixar fazer isso? Eu perguntei. Dei um único passo à frente, aproximando-me dela como uma espécie de animal perigoso. Eu te amo, Lynn. Eu disse suavemente, dando mais um passo mais perto.
Ela deixou um pequeno gemido escapar de sua boca aberta e eu tive que resistir à vontade de correr. Seus ombros estavam começando a tremer e seus olhos ficaram grandes como pires. Agachei-me para poder vê-la melhor e imediatamente vi o sangue. Suas mãos estavam cobertas por ele. Eles tremiam mais à medida que eu me aproximava, como se ela mal conseguisse se conter. Lynn, você está ferido? Você está sangrando, eu disse. Ela balançou a cabeça novamente, seus dedos ensanguentados se movendo para cima e para baixo, como se estivesse tocando um piano invisível. Ocasionalmente, eles roçavam seu queixo, deixando manchas de sangue em sua pele. Eu queria recuar enojado. O cheiro que saía dela era revoltante. Eu podia sentir o vômito tentando subir pela minha garganta. Seus lábios estavam secos e finos, com sangue escorrendo entre as rachaduras. Eu sabia que ela não sairia sozinha, mas não queria deixá-la no estado em que estava. Aproximei-me e estendi a mão para ela. Os sons excitados de soluços ficaram mais altos, e suas mãos tremeram, dedos flexionando. Foi então que pude ver o sangue escorrendo entre os dedos dela. Oh, meu Deus, Lynn, você está sangrando, eu disse. Instintivamente estendi a mão para pegar a mão dela, mas antes que eu pudesse tocá-la, sua mão saltou em minha direção. Uma dor aguda percorreu meu braço e caí de bunda. Meu braço queimou e pude ver o sangue escorrendo para o tapete. Olhei para ela em choque e a vi sorrindo loucamente, com os dedos segurando um grande caco de vidro. Você está bem aí? Chris perguntou atrás de mim. Virei ligeiramente a cabeça e acenei para ele, embalando meu braço no peito. Quando me virei para encarar Lynn, vi que seu foco havia mudado. Ela não estava mais olhando para mim, e ela também não estava mais sorrindo. Ela estava olhando para além de mim, seus olhos encarando Chris do mesmo jeito que um leão faminto encara um antílope. Sua boca ainda estava aberta, mas estava torcida em um rosnado. Levantei-me e comecei a andar de costas pelo corredor, com medo de tirar os olhos dela. Você está sangrando? Chris perguntou. No momento em que as palavras saíram de sua boca, Lynn começou a sair rapidamente de debaixo da cama, com o caco de vidro ainda em seu punho. Chris, correr! Vai! Eu gritei. Ele devia estar com muito medo de se mover porque um segundo depois senti minhas costas esbarrarem nele. Ele ainda estava de pé no topo da escada, olhando para o horror que era minha esposa. Lynn saiu completamente de debaixo da cama e ficou na porta do quarto, com o rosto contorcido de raiva. Todo o seu corpo estava visivelmente tenso, sangue escorreu por seus dedos e caiu no chão. Jesus, Lynn, Chris disse. Você, está brincando de esconde-esconde? Estendi a mão para trás e empurrei-o em direção aos degraus. Mova sua bunda, Chris. Eu disse o mais baixo, mas com firmeza que pude. Lynn balançou a cabeça em movimentos rápidos e agudos e começou a sorrir, esticando a boca cada vez mais para que seu queixo parecesse tocar seu peito. Ouvi Chris murmurar uma oração, e então ele estava descendo as escadas correndo. Fiquei no topo da escada, preso entre o amor por uma mulher que claramente precisava de ajuda séria e a autopreservação. Eu só quero ajudar, eu disse, sufocando as lágrimas. Seus olhos se concentraram em mim mais uma vez, enquanto ela lentamente levantava o copo, segurando-o na frente dela. E então, ela começou a correr em minha direção, sorrindo de total excitação. Felizmente, meu corpo assumiu o controle e eu voei escada abaixo, pulando 2 ou 3 de cada vez. Cheguei até a porta da frente antes de senti-la pular de costas, envolvendo os braços em volta do meu pescoço, a boca aberta perto do meu ouvido, para que eu pudesse ouvir de perto aqueles terríveis soluços. Eu a sacudi de mim, jogando-a no chão. Senti uma dor lancinante nas costas enquanto ela andava, mas abri a porta da frente e corri para o carro. Chris estava parado no jardim da frente, conversando ao telefone com a polícia. Não disse uma palavra, apenas corri para o meu carro e entrei. Chris entendeu a dica e me seguiu, ainda na linha com o 911. Chris estava parado no jardim da frente, conversando ao telefone com a polícia. Não disse uma palavra. Apenas corri para o meu carro e entrei. Chris entendeu a dica e me seguiu, ainda na linha com o 911.
Observei o espelho retrovisor, certo de que haveria ali, correndo atrás de nós. Mas eu nunca fiz isso. Fui direto para o pronto-socorro e levei 11 pontos no braço e 3 nas costas. A polícia fez muitas perguntas e voltou para casa para fazer uma busca. Mas é claro que Lin não estava lá. Eles me aconselharam a ficar com um amigo ou parente por um tempo e a entrar com uma ordem de restrição o mais rápido possível, mas nenhuma dessas coisas importaria. De alguma forma, eu simplesmente sabia. Deixei Chris em casa e fui para um motel a 1 hora de distância. Eu queria colocar o máximo de distância possível entre mim e Lin. Foi aqui que estive nas últimas 4 horas. Pensei que talvez a polícia a encontrasse. Talvez lhe arranjassem a ajuda de que ela precisa desesperadamente. Mas agora acho que não. Porque há 40 minutos recebi uma mensagem de um número desconhecido. Apenas 3 palavras. Eu encontrei você. E uma foto anexada. A imagem era escura e granulada. Mas eu soube imediatamente o que era. Não havia como confundir o olhar da minha esposa. Comecei a digitar isso imediatamente depois. Não sei o que fazer. Estou sozinho e assustado, e não consigo deixar de sentir que estou sendo observado. Relatos como o de Emma Watson Butt Dumber e o de Malia Girl, de 14, não são histórias, são registros, postados por pessoas comuns, tentando explicar o que estavam vivendo, e alguns deles simplesmente param, sem atualização, sem explicação. Enquanto você assiste isso aqui, alguém pode estar passando por algo parecido agora. Se você quer continuar acompanhando esses relatos, deixa o like e se inscreve, porque isso aqui não é ficção. É só mais um arquivo da web.